Oi, eu sou a Micaela, sou prof de UX Design do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Oi, eu sou o Vitor, professor e coordenador do Técnico Integrado em Ensino Médio de Senac São Leopoldo. Tá começando mais um episódio do podcast Observatório, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre transição de carreira e ingresso no mercado de tecnologia da informação. Então se tu sempre quis entrar para esse mercado que tá super em alta, esse episódio é para ti. E vocês querem saber quanto tempo um recrutador da área de tecnologia leva para avaliar um candidato? Nossa, eu quero muito saber, então a gente vai descobrir juntos agora. Solta a vinheta. Então, bem-vindos. A gente está aqui hoje com dois convidados super especiais no nosso episódio. A gente tem o Rodrigo Fuster, que é cientista de dados na Cris do Labs, é estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, e decidiu há 2 anos atrás mudar de carreira e há 1 ano e meio se alocou no mercado na posição que ele está atualmente. E a gente tem a Bruna, que é Tech Recruiter na HCL Tech há 5 anos, embora atue há 10 anos como recrutadora, e atualmente é estudante de psicologia. Bem-vindos e muito obrigado por toparem participar aqui com a gente. Bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Então, gente, para que a galera que tá nos assistindo conheça um pouco vocês. Rodrigo, conta pra gente sobre quem tu era antes de virar cientista de dados e o que aconteceu que tu virou cientista de dados? O que mudou aí? Bem, eu trabalhei por mais de 10 anos dentro da área de calçados, né? Na região é muito forte isso. Depois atuei alguns anos dentro da área pública como auxiliar administrativo na prefeitura do município de Igrejinha. Né? E eu caí dentro de uma rotina no meu trabalho, né? Todo dia era a mesma coisa, atendendo o público, sempre a mesma coisa. E eu pensava, será que eu não posso um pouco mais que isso? Será que eu não consigo mais? Eu comecei a pesquisar, já tinha interesse dentro da área de TI. Pesquisei uma área onde eu me sentisse bem, que eu fechava mais com o meu perfil, conversei com muitas pessoas da área e decidi então migrar para a parte de ciência de dados. Legal. Então faz 2 anos que tomou essa decisão e aí tu ficou ali um tempo estudando. Fiquei em torno de 6 meses, né? Tinha que estudar bastante para conseguir essa oportunidade. Não é uma área assim, né, tão de boa para entrar. E aí do outro lado a gente tem a Bruna, que é Tech Recruiter. O que faz uma Tech Recruiter? Bom, no Tech Recruiter, basicamente trabalha com posições de tecnologia, né? Então faz processo de recrutamento e seleção, assim como qualquer outra área, porém mais focada em posições de tecnologia mesmo, assim, de desenvolvimento, né, infraestrutura, entre outras áreas de TI. E aí tu faz isso lá na HCL Tech. Isso. Atualmente eu trabalho como Tech Recruiter na Squad de Digital Business. E quantos funcionários a HCL Tech tem, mais ou menos? A HCL Tech no Brasil tem cerca de 1.200 funcionários, mais ou menos. Mas no mundo já são 217 mil funcionários. Legal, a HCL, para quem não sabe, fica lá no polo da tecnologia da Unicinos, né, no Tecnocinos, junto com o Senac, né? Então a gente compartilha aí esse polo de tecnologia, muito legal. Obrigado por ter topado. A HCL é uma grande parceira nossa e é muito massa de ter aqui. Imagina, é um prazer ter sido convidado. Então, né, a gente é uma escola de tecnologia, né, por isso que a gente traz esse tema aqui para esse podcast. E a gente queria entender um pouquinho, assim, de ti. Qual que é a escassez do mercado? Há uma escassez? Há mão de obra qualificada, né? Como é que tá isso, assim? Como que tu percebe dentro da tua área? De acordo com as posições que trabalhamos na HCL, especificamente, existe uma certa escassez de profissionais, né? Nós iniciamos agora aqui no Brasil uma área nova, que é de semicondutores, que trabalha bastante com engenheiros, né? Na parte de tecnologia mesmo. Então, é uma área bem nova aqui no Brasil. Essa é a área que nós mais temos escassez no momento, né? Mas, entre outras também conhecidas, né? Que é a parte mais de desenvolvimento. Tem alguns cargos específicos que tem um pouco de escassez ainda aqui no mercado brasileiro. Legal. E para ti, Rodrigo, tu que decidiu trocar assim de área, vamos jogar limpo aqui. O que te atraiu para isso, assim?
Porque, no geral, as pessoas escutam muito falar, né? A área de tecnologia é uma área que paga bem. A área de tecnologia tá com uma grande escassez no mercado, precisa de profissional, ninguém fica desempregado. É isso mesmo, assim? É isso que te atrai para a área de tecnologia ou são outras coisas? Está dentro disso também, né? Além dessa referência de bons salários, a oportunidade de trabalhar home office, porque eu trabalho em uma região pequena, com pouca oportunidade, assim eu posso, talvez um dia, trabalhar para empresas de fora, né? Conseguir, tem essa oportunidade também. Muito de construir, né? De construir projetos, coisa, é uma área que, para quem é curioso, ou uma área que tu pode estudar muito, sempre aprende coisas novas, consegue empregar isso dentro dos projetos, né? E isso me chamou muita atenção, né? de sair fora dessa rotina dos projetos, trabalhar com equipe é sempre novo, é sempre diferente, né? Você relaciona com equipes, uma ferramenta aqui de front-end, trabalha com os devs de front, tem os devs de back-end, tu acaba dentro da empresa tendo uma cultura de participação, né? Então, hoje tu tem uma rotina, obviamente, bem diferente da rotina que tu tinha trabalhando na prefeitura. Sim, sim. Lá, durante 2 anos, eram 2 anos a mesma coisa. Lá na empresa, não. Cada projeto é uma coisa diferente, tem que aprender uma linguagem de programação nova, ou a área vai mudando, ela vai sempre se aperfeiçoando, né? O Rodrigo, que começou há um ano e meio atrás, não é mais o mesmo profissional, né? Eu tive que evoluir bastante nesse curto espaço de tempo. E 1 ano e meio depois de ter trocado de área, assim, tu tá feliz na área nova? Valeu a pena? Sim, me sinto bem realizado hoje. Mas até entrar na área de tecnologia, quantos processos seletivos participou? Como é que foi, assim, esse ingresso? Pra gente olhar nesse outro viés, porque agora tu tá dentro, né? Sim, tem muito essa história de, não, vai lá no LinkedIn e te escreve que tu vai conseguir. Não é bem por ali, né? Tu cansar de mandar currículos que não vem, não passa nem pela qualificação de fazer entrevista, né? Como entrevistas onde eu não estava bem preparado, nervoso, algumas que precisam ter um pouco mais de conhecimento do que eu tinha na época, né? Então, eu comecei a focar na área que eu queria, analisar os conteúdos que pediam para as entrevistas, estudar nisso, me preparar bem, né? Tu consegue ver pelo que pede na vaga, às vezes, se vai ter um framework lá, o Airflow, né? Porque vai ter que desenvolver uma pipeline de dados lá dentro, né? Então, comecei a me preparar dessa forma, tentar não ficar tão nervoso, aprender com uma entrevista para outra, né? As primeiras acho que saí muito mal por estar muito nervoso, eu sou um pouco tímido, né? Então, ir me soltando também ajudou nesse processo e mostrar que, além do conhecimento tem, porque como eu entrei como júnior, eu não sabia tudo do início, tinha mais conhecimento na teoria do que na prática, mas mostrar que tu tem interesse e que tu quer mais que isso, tu vai conseguir desempenhar dentro da função. Perfeito. A gente vai ter aqui um episódio, né, Mica, sobre os níveis na área de tecnologia. Então, a gente vai explicar para o pessoal aí qual é a diferença de um júnior, de um pleno, de um sênior. Então, quem aí ouviu o Rodrigo falando sobre ser júnior e não entendeu o que isso significa, a gente vai ter aí mais para frente um episódio que vai explicar isso. E, Bruna, a gente escuta aí o Rodrigo falando, né, desse lugar da pessoa que tentou a vaga, assim. E tu tá lá fazendo esse filtro, muitas vezes inicial, assim, e descartando, né, o candidato para uma vaga X ou Y, assim. Quando tu cruza aí lá numa entrevista com um cara que nem o Rodrigo, que não teve experiência nenhuma, fazer uma outra coisa totalmente diferente, tudo que ele trouxe de anterior é descartado ou isso conta de alguma maneira? Não, isso conta sim, né? O background que o candidato tem, mesmo que tenha sido em uma área diferente, conta. Principalmente a questão de soft skills, né? Que é a questão comportamental, como a pessoa se porta no dia a dia, no cotidiano, né? No trabalho, nas relações interpessoais, que de uma forma ou de outra afeta nas relações interpessoais de trabalho. Então, também faz parte ali da avaliação do olhar do recrutador, né? Então, sim, é levado em consideração, não só o conhecimento técnico, mas o histórico profissional, o comportamento também do candidato. Bruna, e me conta, como que no momento da entrevista tu vai fazer essa avaliação dessas soft skills? Como que tu vai olhar, por exemplo, para um candidato, né? Ou lá para o candidato Rodrigo, que vai entrar para essa vaga, e tu vai conseguir avaliar essas soft skills, se ele consegue atender, né, o que vocês precisam para aquela vaga, se ele vai ter um bom relacionamento interpessoal, por exemplo. Como é que tu faz esse olhar, assim, analítico? Então, uma das técnicas é trazer situações do cotidiano, né? Pedir para que conte alguma experiência aí no trabalho anterior, como era a tua relação com os teus colegas, né? Como que tu te via como um cooperador ali do time, né? Como
que era a tua relação com o teu chefe ou com o cliente, perguntas nesse sentido, assim, de trazer situações que ele tenha tido experiência anterior para que a gente possa avaliar. Bacana. Tu sente hoje, Rodrigo, que tu utiliza coisas que tu aprendeu nos teus outros empregos na área de tecnologia? Ou não? Só o que importa é saber analisar dados. Principalmente quando eu trabalhar com atendimento ao público, ter paciência, saber se lidar com situações, porque sempre, normalmente, quando eu trabalho desenvolvendo essa parte de projetos, né, projetos de BI, eu preciso lidar com o cliente, né, onde ele vai, às vezes, se expressar bem ou mal, ou se tu faz um desenvolvimento que ele fica frustrado, ele pode, às vezes, ficar, né, ter a reunião ficar um pouco confusa, né, então tu tem que ter paciência, levar de boa. Eu acho que isso eu consegui trazer muito bem da área pública para dentro da área de TI e me ajuda bastante nisso. A gente fala muito isso para os nossos alunos, né? Sobre essa parte de comportamento, né? De habilidades sociocomportamentais. E de como a gente quer desenvolver isso neles para além das hard skills, né? Então a gente está lá super focado, às vezes, em desenvolver, em aprender a programar e etc. Mas como é importante que eles possam trabalhar em grupo, né? Que eles possam criar outras coisas também para ingressar no mercado. Querendo ou não, tem que ter uma inteligência emocional, né? Se uma pessoa flexível, que se adapte bem às mudanças, principalmente na área de tecnologia, que está sempre se atualizando, né? Novas tecnologias, processos, formas de trabalho, ferramentas. Então, tem que ter uma certa inteligência emocional. Legal. E, Bruno, desculpa, Rodrigo, tu entrou na área de tecnologia da informação, né? Tu decidiu que ia fazer essa mudança. E como é que foi esse processo no sentido de aprendizagem, assim? Como é que tu conheceu a linguagem de programação que tu trabalha hoje, né? Na verdade, tu é cientista de dados. Como é que tu entrou nessa área? Como é que foi teu processo de estudo mesmo? Sim, como eu comentei antes, eu conversei com pessoas que já eram da área. Acho que isso é muito válido, porque foi através deles que realmente eu peguei as dicas das linguagens iniciais, né? E conheci pessoas que trabalhavam na área de dados e eles falaram, cara, a primeira coisa, o básico é um bom SQL. Lá e correr atrás de aprender o SQL, né? Depois, para manipular os dados é bom aprender Python, né? Uma linguagem. Então, eu fiz os cursos de Python e fui tentando, pelo mercado, ver ferramentas que estão em tendência no mercado e aprender elas, né? Para conseguir essa oportunidade dentro da área. Quando chega lá um candidato, assim, tipo o Rodrigo, assim, que estudou em casa ou, né, fez um curso, outro curso, isso tem peso, assim? Tem um peso a formação, a certificação? Ou o que vocês querem ver é portfólio, é ouvir experiências? Ou essa parte de estudar, de certificar também é importante? É importante principalmente para as posições iniciais, né? Que são as posições júniores, para entrada, posições de entrada, né? Como chamamos assim na empresa. Então, é importante, sim, cursos, mesmo que a pessoa estude por conta em casa ou faça um curso preparatório, é levado em consideração, sim. Mas principalmente para posições iniciais que não requerem tanto a experiência, né? O hands-on. Perfeito. E é importante que o aluno, né, o candidato, mas falo aqui dos nossos alunos, que eles mostrem o que eles aprenderam, né? Porque às vezes vai fazer um curso em casa, mas é interessante ter um portfólio, ter um GitHub, ter os trabalhos publicados para que o RH possa visualizar, né? Senão, se eu disse que eu fiz um curso, mas não comprovei, não mostrei, né? Até mesmo no Senac. Passei pelo curso do Senac, mas não botei lá no meu portfólio. Opa, né? É um ponto de atenção. Então, tem que ter o portfólio em dia, o currículo em dia. E o LinkedIn em dia também, né? Para poder enviar para essas vagas. Isso é bem importante. Inclusive, às vezes, além do currículo, nós pedimos o link ali do GitHub, né? Alguns trabalhos que eles tenham feito que possa, né, trazer a comprovação do conhecimento teórico. A gente bate muito nessa tecla lá com eles. Não sou eu que tô falando agora. Quem tá falando aqui é uma recrutadora. Então, assim, a gente sempre pede pros alunos, né? Por menor que seja o trabalho que vocês fizerem em sala de aula, coloca no GitHub. Sim. Pra galera poder analisar o código que vocês fizeram, né? Porque é tão importante... Claro que é importante tu saber falar do que tu aprendeu, né? Mas é tão importante tu poder provar, né? Que tu sabe e mostrar as coisas que tu desenvolveu, né? Central isso. Sim, traz uma relevância, sim, com certeza. E já que a gente tá falando dos nossos alunos, vamos então para uma questão dos nossos estudantes, né? O momento do Me Ajuda Soar. Isso. A gente tem aqui uma pergunta de um dos nossos alunos. Mica, conta pra gente quem é que tá aqui com a gente essa semana. Quem vai fazer a pergunta hoje é o Lucas.
O Lucas, ele foi nosso aluno do Talentos TI, que é um programa que a gente tem em parceria com a Prefeitura Municipal e Tecnocinos, que oferta cursos gratuitos para a população aqui de São Leopoldo. Ele fez os cursos do Talentos TI, gostou e entrou para o nosso curso técnico de desenvolvimento de sistemas. Então, ele está com a gente agora, cursando técnico, se encontrou na área e tem uma dúvida, né? Quer fazer uma pergunta para vocês. Oi, meu nome é Lucas, eu trabalho com suporte técnico hoje. Eu fiz o curso do 3.000 Talentos aqui no Senac e agora eu estou cursando técnico em desenvolvimento de sistemas. Eu tenho uma dúvida que é em quais áreas eu conseguiria me aprofundar que envolvam arte e desenvolvimento dentro da HCL e conhecimentos também que são muito valorizados dentro dessa área que eu poderia me dedicar em estudar. O Lucas, ele aproveitou muito a oportunidade, né? De ter uma recrutadora da HCL aqui pra se mostrar aí. Então, como é que a gente pode ajudar o Lucas? Assim, uma área que junte arte com desenvolvimento. Sim, hoje temos bastante oportunidade, né? Acredito que o front-end seria a melhor opção. UI Design, UX Design. E abrange bastante ali esse conhecimento em dev, né? Em desenvolvimento. Acredito que seria uma boa opção para ele se inserir aí no... Viu? Lucas, fica ligado aí nas oportunidades lá da HCL. Onde é que ele acha essas vagas? No LinkedIn, é uma das principais fontes, né, que publicamos. Tem também no MyExcel, no site da HCL, também tem as posições que ele pode se candidatar. Legal. E tu, Rodrigo, o que tu pode dizer pro Lucas, assim, sendo que ele tá tentando entrar agora no mercado, nessa área aí de front-end, que não é a tua área, né? Sim. Mas o que tu pode dizer pra um cara aí que tá tentando entrar, assim? Qual a dica que fica? A dica que eu acho bem válida é, claro, vou repetir de novo, a gente conversar com pessoas da área, que me ajudou muito a ver as vagas, olhar ali o que está em alta no mercado no front-end, né? Pesquisar se esses frameworks estão em alta e estudar sobre isso. Perfeito. Assim, eu vou responder também o Lucas, né? Porque eu sou front-end, trabalhei como front-end por bastante tempo antes de migrar para educação e me tornar professor. E a dica que eu dou, assim, é procurar referências, né? Tu, como front-end, tu precisa ter bastante domínio de interface, de construção de interface, de codar interface. Então, tem que conhecer um bom framework, né? Acho que isso que o Rodrigo falou de olhar os frameworks que estão em alta é bem importante. Tem que conhecer um bom framework. Eu sempre digo que é importante tu conhecer um com profundidade ao invés de ficar conhecendo vários, assim, né? Então, estudar um framework com profundidade, assim, dominar ele, né? E aí, botar a cara pra tentar as vagas, assim. Mas acho que tudo perpassa por estudar, né? Estudar e praticar, estudar e praticar. E na área de design, eu acho que é importante ele também conhecer um pouco mais sobre as composições, sobre componentes que ele vai poder utilizar. Porque uma das discussões que a gente tem bastante em sala de aula é que os alunos vão para a parte do codar, muitas vezes, né? Sem olhar tanto para a parte estética, só vão pelo que é mais fácil. Então, se ele quer migrar para essa parte de arte e desenvolvimento, é importante estudar também conceitos de design, para que ele possa fazer um bom front-end, né? Isso é bem importante. E mais uma dica, reforçando a dica do Rodrigo, né? Manter conexões com pessoas da área. Né? Principalmente aí manter um bom network no LinkedIn, temos diversos grupos ali que são específicos para a área que você está buscando e tentando se inserir, né? Tem as comunidades e recrutadores também se inserem nesses grupos, então é uma boa oportunidade de trocar conhecimento e também estar visível ali para as posições, né, em aberto no mercado. E eu percebo que tem um ponto também bem importante que é se posicionar, né? É mostrar o seu trabalho, é colocar lá no LinkedIn as áreas que está pesquisando. Então, ele pode colocar lá UX Design, pode colocar front-end, desenvolvimento nessas áreas. Pode deixar o perfil todo voltado para isso, para que ele possa ser encontrado. Colocar um texto bacana como resumo. Às vezes, a gente vê que as pessoas pecam por deixar muito simples, muito simplificado as experiências. E é importante que tenha um bom texto, um texto robusto, que fale de si, que dê o teu diferencial, né? A gente fala muito sobre isso, qual é o teu diferencial? Então, a gente, querendo ou não, tá se vendendo ali naquela rede, né? Então, esse networking é muito importante com as pessoas do meio e eu me posicionar também, dizer, eu sou do meio, né? Eu sou o front-ender.
Esse momento de conseguir um emprego é um momento de ter cara de pau, né? Não tem como ficar assim. Exatamente. Ninguém vai chegar. Claro, né? Se tem uma caminhada já, talvez apareça lá uma Bruna te chamando, te mandando uma DM, te convidando pra uma vaga, né? Mas se tu tá ingressando no mercado, ninguém vai te chamar no LinkedIn e te oferecer uma vaga assim de bandeja, né? Tem que correr atrás, é o momento de botar a cara e chamar assim. Tu acha que seria visto com bons olhos, Bruna, se uma pessoa te chamasse assim no LinkedIn, na cara de pau, e dissesse, olha, tô entrando na área, tenho interesse numa vaga aí na Com HCL. certeza. Então aí, Com pessoal, certeza faz toda a diferença. A pessoa querer se destacar entre os demais, né? Mostrar interesse, correr atrás, procurar, né? Então, sim, faz toda a diferença. É levado em consideração também, né? Essa proatividade, essa vontade de se destacar e querer fazer parte. tuas vagas tu viu por onde, Rodrigo? Até tu conseguir tua locação. Via por LinkedIn, alguma por indicações de amigos, né, que trabalhavam já em áreas de TI, sabe? Uma vaga aqui, manda o currículo, eu vou te indicar, né? Normalmente tem esse facilitador a indicação, né? E na própria vaga que eu tô hoje, eu vi ela no LinkedIn, além de me inscrever, eu tinha um conhecido que trabalhava em outra empresa do grupo e falei, cara, tu conhece por acaso os gestores lá? Fala bem de mim, né? Me conhece. O cara deu um help lá, ajudou, né? Então, essa parte do network tem bastante valor. Olha aí, o Rodrigo É bem colocou a rede, comum, né? é bem comum nós contratarmos pessoas assim através de indicação. Seja, trabalhei com uma pessoa na empresa anterior, queria indicar, ou então fiz curso com alguém da área, gostaria de indicar. Contratamos bastante gente através de indicações. Tem peso, então, receber uma indicação de um colega? Tem peso, claro que não vai diferenciar na avaliação, vai passar por todas as etapas igualmente, mas a gente recebe ali já com um plus, né? Por ser uma pessoa que já vem da área indicada, né? Tu acabou de falar de todas as etapas. E eu queria muito que tu contasse pra galera que etapas são essas. Porque não é uma só entrevista, né? Chega lá, conhece a recrutadora, se apresenta e... Opa, gostaria de te estar contratado. Tem um caminho, né? Tem. Pra conseguir entrar. Como é que Tem um caminho é esse? caminho, tem alguns passos. Então, inicialmente, nós recebemos a candidatura ou então fazemos a buscativa, né? O primeiro passo, então, é a avaliação inicial do currículo. Se o candidato está apto ali, atende aos principais requisitos, não necessariamente todos os requisitos, mas alguns principais, o recrutador faz o primeiro contato com o candidato, se ele tiver interesse, né, der o fit. Fazemos uma primeira entrevista, nós chamamos de screening, para validar ali as experiências, os soft skills, né? Se uma vez aprovado nesse primeiro bate-papo, indicamos ele para uma avaliação técnica, né? Que aí é uma pessoa mais preparada, que é alguém do delivery. Delivery quer dizer que é o pessoal que faz o gerenciamento do cliente ou da conta específica que está solicitando o profissional. Então, tem uma entrevista técnica, né? Às vezes uma ou duas até, e a entrevista com o cliente também. Então, são alguns passos aí de 2 a 3 entrevistas, dependendo da posição. Tem também o teste code, né? Alguns testes técnicos. Então, são algumas etapas. Eu queria só voltar um pouquinho para a pauta da indicação, porque a gente fala muito sobre isso em sala de aula, né? Que eles são colegas ali dentro do espaço de sala de aula, principalmente na aprendizagem, no ensino médio, né? Que eles são bastante jovens. E que depois dali eles podem ser colegas de empresa, né? Que eles podem indicar um ao outro. Então, é muito importante, estudantes, né, do Senac São Leopoldo, vocês criarem boas relações em sala de aula. Porque a gente nunca sabe quando, eu e o Vitor, a gente é colega, daqui a 5 anos, tem uma vaga no meu time, eu lembro que o Vitor era muito bom, vou ligar para ele entrar no time comigo. Então, essas indicações, esse networking dentro da sala de aula, dentro do Senac São Leopoldo, que é uma escola que respira tecnologia, é muito importante também. No hackathon, né, nos eventos que a gente faz. Porque, por vezes, né, eles não se colocam para conhecer outros estudantes, né? E é justamente o contrário, a gente tem que criar ali dentro as relações, porque dali a gente vai poder trabalhar juntos em outras empresas, né? E saber que a gente teve essa formação tão qualificada do Senac, né? Na história do Rodrigo, a gente percebe como essa coisa de receber a indicação, Exato. Ela também ajudou muito nesse processo de entrar na CrisDu, né? Sim. E pra ti, Rodrigo, o processo, ele teve também essas etapas todas que a Bruna cita? Foi mais enxuto, foi maior? Tu teve teste de código, não teve? Como eu era júnior, eu não tive o teste de código, mas eu tive primeiro uma conversa com um representante do RH, né, pela triagem, depois me convidaram para conversar com os gestores,
Depois eu conversei com o Tech Lead, e ali então ele fez acho umas 2 perguntas na época era sobre o Power BI, como eu resolveria algum caso ali, né? Então, respondi para ele, acho que saí bem, né? Porque eu fui contratado. Foram essas 3 partes com eles. Legal. Eu já fiz alguns processos de seletivos, né, para vagas de tecnologia. E eu já fiz de tudo, assim. Então, teve um que eu fiquei codando com uma galera me assistindo e foi pessoalmente. Foi horrível, assim, porque eu ficava programando e os caras estavam atrás de mim vendo programar. E eu pensava assim, eu não posso errar nada aqui, né? E era nessa cabeça, né? Porque a gente não tá sendo avaliado ali. Não é isso, não é essa avaliação, né? A gente não pode errar nada. Mas na minha cabeça era pavoroso, assim. Agora, um segundo teste que eu fiz, que foi muito legal, foi de programação em pares. E aí, eu programava enquanto o cara ia me dando dicas. E depois, o outro cara programava e eu ia dando dicas pra ele. Então, a gente trocava esse papel durante o processo. Foi muito mais divertido de fazer, porque tinha essa coisa leve, assim, de ser uma conversa entre 2 programadores. Não era uma avaliação tão pesada, assim, né? A gente pode encontrar de tudo aí nesses processos. Mas às vezes, né, também é analisado não se tu tá acertando ou errando, ou se tu tá entendendo o caminho lógico, né? Também tem isso. Se tu tá conseguindo fazer a construção lógica, ou consegue pelo menos responder, né, logicamente, aquilo que tá sendo pedido. O Bruno, tem uma curiosidade, que é, por que existe um tech recruiter e não existe, por exemplo, um health recruiter para contratar médicos e enfermeiras, assim? Ou também existe? Existe recruiter específico para cada área? Ou é uma coisa que só existe na tecnologia? O que eu tenho ouvido falar, não sei se existe o Health Recruiter, mas o Tech Recruiter, existe essa necessidade, porque vem de uma experiência, né? Sabemos hoje que essas vagas de tecnologia, elas são bem críticas, né? São muito técnicas e são muitas tecnologias. Então, se tu tens um recrutador ali que ele tem uma expertise em uma tecnologia específica, então vai ser mais assertiva, né, a contratação. Na HCL, por exemplo, nós temos as squads, são divididas por squads e cada squad tem 1 ou 2 recrutadores responsáveis e esses recrutadores foram selecionados para a squad justamente por ter uma expertise na tecnologia. Então, temos a squad de Digital Business, que são vagas mais de desenvolvedores, arquitetos de soluções. Tem também a squad de infraestrutura, né, que são recrutadores mais focados em contratações de network, me fugiu a palavra, suporte técnico, e entre outras, né? Então, existe sim, acredito que foi definido já o Tech Recruiter por isso, pela expertise nas tecnologias que são buscadas aí pelos projetos. E aí tu vai atrás dessa galera, assim, e tu tem que dar uma estudadinha mínima ali sobre a área, né? Isso é bem comum. Recebemos a posição, estudamos o job description para poder fazer o recrutamento aí, né, mais assertivo, né? Conseguir atender a demanda. Quanto tempo tu leva, assim, estudando pra uma vaga? Depende da vaga. Tem algumas vagas bem técnicas, assim, que a gente tem que pesquisar os termos na internet, ver do que se trata, né? Quais cursos que a pessoa tem que estar qualificando ali para atender, caso não tenha experiência, qual o curso que ela precisa ter. Então, o Tech Recruiter tem que estudar também. Vejam bem, né? Tem que estudar também, viu? Não é só na área de tecnologia, na área de RH também. Então, pelo menos um dia ali para fazer a pesquisa, né? Estudar o job description, a gente tem que estar se atualizando. Um dia, tá. Pelo menos um dia. Eu vou te dar agora 5 segundos, porque a gente vai começar agora o nosso quadro Hora da Avaliação. E no nosso quadro de hoje, a nossa proposta de avaliação é a seguinte. A gente vai te dar aqui, Bruna, um cargo que a gente inventou. E aí, tu tem um candidato que também não faz a menor ideia de que cargo é esse. E tu vai fazer uma pergunta que tu faria nessa entrevista para filtrar aí se o Rodrigo é ou não um candidato bom para essa vaga. E aí, Rodrigo, tu tem que dar a melhor resposta da tua vida, porque tu precisa muito desse emprego que a Bruna tá te oferecendo, tá? A gente tem 2 cargos aqui. Assim, sem nervosismo, tá? A ideia aqui agora é a gente brincar mesmo, se divertir. Vamos lá. Então, Bruna, eu preciso que tu encontre para mim o melhor desenvolvedor de algoritmos para controle de dragões virtuais que tu conseguir.
Controle de dragões virtuais. Desenvolvedor de algoritmos para controle de dragões virtuais. Ok. Isso é nova. Bom, então o Rodrigo, ele vai ser o candidato. Ele é o teu candidato, aham. Achou ele no LinkedIn lá, tava lá com o negocinho verde do LinkedIn de procurando Open to emprego, work. Open to Work. Tá, eu vou direto então para as perguntas. Vai lá, direto pras Assim, perguntas. mais objetivos. Então, Rodrigo, poderia me descrever, né, se você já teve alguma experiência ou conhecimento com algoritmo de dragões virtuais? Se você teve, poderia me descrever e citar algum exemplo? Bem, eu já tive conhecimento em desenvolvimento para controle, para voo, né? Temos dragões alado, vai voar, né? Então, o desenvolvimento de voo é tipo um fly simulator. Tu vai lá, usa, desenvolve, usa Python para desenvolver aquilo e tu consegue fazer o controle de voo do dragão. Legal. Quanto tempo mais ou menos você trabalhou com esse tipo de desenvolvimento de algoritmo? Com esse algoritmo especificamente? Foi em torno de uma semana para aprender a subir e umas 2 semanas para descer, que descer é mais difícil. Pau, cara. Esse vai ser difícil recusar. A gente tá aqui com uma equipe aqui se finando de rir da tua cara de pau, cara. Eu te contrataria agora, de verdade. Eu acho engraçado a postura da Bruna, assim, porque ela fica firme, né? Fazendo as perguntas, ela não se abala com Não pode. com os absurdos, assim, ela nem vai murchando. Uma com a semana resposta. pra subir, uma semana pra descer, é muito bom. Fica impressionada. Esse vai ser difícil negar, hein? Esse vai ser difícil de Vai negar. ser difícil. Muito bem, então vamos Muito testar bom. agora com o Rodrigo? Vamos, se o Rodrigo fosse Tech Recruiter. Vamos ver como que ele ia, né, fazer as questões aí pra Bruna. A vaga que tu vai precisar, né, entrevistar a Bruna é para ser engenheiro de redes de café, Rodrigo. E a Bruna vai ter que conquistar essa vaga. Bem, Bruna, analisando teu currículo aqui, eu percebi que tu teve uma vasta experiência em moer grãos. Né? Poderia me contar um pouco mais sobre isso? Claro. Eu trabalho com moedor de grãos há mais ou menos 2 anos, né? Fiz uma preparação, conheço pessoas que trabalham na área fazendo a mesma atividade também. Então, acho que eu me sinto preparada para assumir essa posição. Já moeu alguma coisa enganada aí, Bruno? Não, ainda não cometi esse Tá com os 10 esse dedos engano. na mão aí, Tô tá com tudo os 10 certo. dedos ainda. Muito bom, muito bom. Ai, Vocês são ai, muito ai. desenrolados, assim, ó. Eu sinto que eu poderia falar qualquer absurdo aqui que vocês conseguiriam contratar alguém. Então, meus parabéns, de verdade. Aí, Rodrigo, se Olha. quiser mudar de novo de carreira, acho que seria um ótimo recrutador também. Não sei qual é a avaliação da Bruna, mas acho que ele foi bem, né, Bruna? Foi muito bem. Então tá, vocês foram aprovados aqui na nossa, Ai, que bom. na nossa prova, viu? Mandaram bem. Ai, que divertido isso. Rodrigo, conte-me uma coisa. Tu fez diversos processos, né, pra entrar no mercado. Foram quantos no total? Acho que deve ser contratado por umas 4 entrevistas eu fiz. 4 entrevistas. Em outras empresas até chegar na Crisdu, né? Sim. E nessas outras empresas, todas tu conseguiu passar da primeira etapa ou não? Como é que foi? Não, algumas eu tinha a primeira conversa com a RH, daquela, aí semana que vem a gente retorna, ou não retornava mais, ou diz, teu perfil não é o indicado no momento, né? Foca em aprender um pouco mais isso ou aquilo que tu vai conseguir, né? E já outras vagas, então, chegava a ter que desenvolver algum tipo de projeto, alguma coisa, né? E entregava, conversava com o RH, também tinha uma equipe um pouco mais técnica, mostrava o que eu tinha desenvolvido ali, e depois recebia, então, se eu tinha passado ou não pra vaga, né? Essas que tu não passou na primeira, assim, tu não ficou fritando depois de, onde foi que eu errei? Principalmente quando não tinha resposta, né? Porque tu fica, poxa, o que foi que eu fiz de errado, né? Quando tem um feedback é muito melhor. Mas assim, cara, quem sabe tu melhora ele teu SQL, tá muito básico. Melhora teu SQL, fala de novo com a gente, quem sabe na próxima vez tem uma oportunidade, né? Como é importante isso pra pessoa poder se desenvolver, né? Chega a ser cruel, assim, tu não dar um retorno, né? Sim. E a gente vai perguntar agora pra Bruna, então. Por que uma pessoa é descartada na primeira entrevista, assim? O que ela faz de errado, assim? Ou não é um erro? O que faz uma pessoa descartada logo de cara? Não existe o certo ou errado de uma entrevista, né? Tem a particularidade de cada pessoa, então as pessoas vão se portar diferente, né, na entrevista. Mas o que conta bastante é a pessoa saber
falar bem, dominar o assunto, né? Além de dominar o assunto, tem que ser uma pessoa, assim, apta a ouvir, parar para ouvir, responder no seu tempo, também manter uma certa tranquilidade, setar bem as expectativas, né? A pessoa tem que ser um pouco curiosa também. Tá conhecendo a empresa, se candidatou pela primeira vez, procura saber um pouquinho do que é a empresa, você está se candidatando, né? Não que seja uma obrigatoriedade, mas é legal você chegar lá sabendo um pouquinho da empresa. Então, sim, questões básicas, é difícil, né, descartar por... geralmente, se for o caso, por falta de alguma experiência, algum conhecimento técnico mesmo, né, que vai invalidar aí a candidatura. Eu tive falando ali antes, né, de várias etapas de entrevista antes de chegar no teste, né, na parte mais de hard mesmo. E fiquei pensando, uma pessoa introvertida, ela precisa fazer um grande esforço, assim, né? Porque tem muita conversa Sim. até chegar na parte prática, de E fato, muitas né? vezes é o perfil também, né, de uma pessoa que trabalha com tecnologia, que é um pouco mais introvertida, né, que já não desenvolve tanto essa questão da comunicação e do contato com outras pessoas. Sim, isso aí não é tão levado em consideração nessas posições que trabalhamos ali de desenvolvedores, né? São pessoas, não vão trabalhar em contato com o público, né? Não tem que... Mas, sim, tem que ter um bom domínio, né, do conhecimento ali, saber se vender, né? Trazer o que é relevante para a posição. Perfeito. E eu vi um dado, Bruna, que eu quero te perguntar, porque eu fiquei bastante pensativa sobre ele. Quanto tempo leva para um recrutador analisar um currículo? Tem uma pesquisa da BRH, mas eu queria saber quanto tempo a Bruna leva. Para analisar um currículo. Um currículo. Depende, tem currículos e currículos, né? Recebemos currículos ali bem sucintos, que aí, não sei, acredito que 10, 15 minutos, né? Fazer a leitura do currículo, das experiências, acho que uns 10, 15 minutos, né? Mas recebemos currículos de 10, 14 páginas também, que levaria um pouco mais de tempo, né? E Tu lê as 14 páginas? Desculpa, eu fiquei curioso. Não, mas se fosse ler, levaria um pouco mais de tempo. A gente lê ali, vemos o título, os cargos, buscamos ser o mais sucinto ali na leitura, né? Buscar as informações relevantes que a gente precisa, no caso. Sim. E vocês têm alguma inteligência artificial que ajuda vocês nesse processo? Ou vocês fazem, assim... No olho. No olho mesmo? No olho. Fazemos a triagem, né? Utilizamos os algoritmos, essa inteligência para fazer a triagem inicial, né? Essa triagem inicial para ver se currículo. tem algum afinamento com a vaga de fato. Isso, afinamento, Palavras-chave. palavras-chave, né? Essa técnica, até posso dar uma colinha Claro, aqui. claro. Que utilizamos bastante no recrutamento, no LinkedIn especificamente, que é a booleana, né? Que é uma técnica de pesquisa que True, usa false. operadores lógicos, né? Combinam ou excluem palavras-chave que torna a busca mais assertiva. Então, ele vai me trazer pessoas que eu estou buscando ali pelas palavras que eu estou Show. pesquisando. Quantas páginas tinha teu currículo, Rodrigo? Acho que uma. Tá bom, né? Eu costumo deixar as certificações que eu tiro maiores primeiro, né? E experiências eu reduzo mais ali para as últimas que eu tive dentro da área de tecnologia e antes da gestão pública. Parte calçada eu cortei porque acabava não influenciando tanto nessa parte. Aí tu leria esse currículo aí, Bruna? Com certeza. Depois que ele inventou que faz dragão voar, né? Deus o livre, né? Eu tenho mais uma dúvida, Bruna, sobre o currículo. Quantos currículos vocês recebem, por exemplo, para uma vaga, assim? Uma vaga júnior? Em torno de qual que é a média? Pergunto isso porque essa semana eu lancei lá uma vaga no LinkedIn para professor. Eu recebi, de um dia para o outro, 49 candidaturas. Eu fiquei chocada, porque normalmente quando a gente busca professor para a área de tecnologia, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir coletar currículos. E nessa outra vaga, que era para professora para o jovem aprendiz, a gente conseguiu coletar um número bem significativo. Eu fiquei bem surpresa, assim. De novo aí a prova da escassez na área de TI, né? Exato. Porque eu tive que... Aí eu olhei 49 currículos. O que não foi um problema, né? Mas se é um trabalho cotidiano, eu imagino que
né, Sim. dá trabalho. Dá trabalho, por isso utilizamos essas técnicas de busca. Mas recebemos bastante até, dependendo de quanto tempo a vaga vai ficar publicada também, né? Mas cerca de 100, 150, por aí. Meu Deus, Nossa, é muita gente. bastante. É. Quanto tempo demora pra fechar uma vaga? Varia também. Varia também, né? Vaga júnior é um pouco mais rápido, que aí não requer tanto a experiência. Então, assim, considerando o processo de avaliação de entrevistas apenas, né? Acredito que 2 semanas, mais ou menos. E outro ponto que eu acho que é interessante da gente falar aqui é sobre a questão de idiomas, né? Tu tinha algum conhecimento de algum outro idioma, Rodrigo, quando tu começou a fazer os processos seletivos? O inglês de intermediário para um Tinha pouco melhor. inglês. Uhum. Show, porque isso também é muito questionado, né? Eu queria entender da Bruna, porque a HCL é uma empresa que às vezes tem vagas trilingüe, né? Uhum. Então, queria entender um pouquinho, assim, de como que é esse processo de análise também para uma vaga de suporte, por exemplo, em que a pessoa tem que ser trilingüe, né? Temos até multilingüe. Olha aí, É, 4 idiomas. desafio. 4 idiomas, quais são? Sim. Inglês, espanhol, português e francês. Ah, francês também. Muito bom, hein? Daqui a pouco também vai vir o alemão. Uhum. Estamos trabalhando nisso. Ah, o Rodrigo lá de Igrejinha vai manjar, né? Ah, mas eu arranhei muito pouco no alemão. Mas, por enquanto, são esses 4 idiomas que temos na HCL. E mesmo que não tenha uma fluência, é bom ter um inglês, nem que um mínimo técnico, né? Para trabalhar com tecnologia. Tem a questão dos sistemas, que nem sempre o sistema ele é no nosso idioma. Então, Documentação também. Documentação. Em inglês. né? O mínimo inglês, assim, para tecnologia é bem importante. E para trabalhar em empresas multinacionais, o inglês para comunicação verbal é primordial. Vale ressaltar que o Senac São Leopoldo tem cursos de inglês, né? Então, podem contatar É nossos mais do que colegas. isso, né? Agora é a hora que a gente vai falar do Isso. técnico de desenvolvimento de sistemas bilíngue. Exato. A gente tem um curso lá na escola que é um curso para formar desenvolvedores de sistemas e a gente forma eles de maneira bilíngue. Então a gente está que legal. formando para ser programador, mas também já está formando com um nível de inglês para o mercado de tecnologia, né? Entendendo Nossa. justamente isso, né? Que para se alocar no mercado de tecnologia precisa dominar minimamente aí a segunda língua, né? O pessoal já vai sair pronto para se recolocar já. Terminando É. o curso, iniciando o emprego. Exatamente. já muito chama bom. a Bruna aí no LinkedIn, vocês, para mandar um currículo. Por favor. E, Bruna, que dicas mais tu pode dar para uma pessoa, assim, que tá querendo migrar de área, ou até uma que tá querendo ingressar na área de tecnologia, assim? O que precisa ter num currículo para que ele brilhe teu olho, assim, e tu pense, opa, vou chamar esse cara para entrevista? Considerando nossa necessidade, né, na HCL, idioma é um básico, assim, né? Inclusive, é uma das nossas questões de filtro, né? Quando a gente busca ali fazer a filtragem inicial, é o idioma, né? Fazer cursos técnicos, né? Principalmente, você quer seguir uma área, já sabe o que você quer seguir, seja front-end, back-end, se qualificar o máximo possível, né? Fazer conexões, né? Porque tem bastante a questão das indicações, né? Então, quanto maior sua rede de conexões, mais chances você vai ter de ser indicado, né? De ter essa visibilidade. Ter um bom currículo, né? Um currículo sucinto ali, mas que também descreva o teu conhecimento técnico específico, né? E que também traga os pontos relevantes para a posição que você está buscando, né? Às vezes, você tem ali um background em outra área que não vai ser tão relevante de ter tanta descrição no currículo, né? Então, trazer um currículo adaptado para o que você está buscando. Participar de entrevistas, né? Às vezes, se colocar nesse papel ali, talvez não seja o que você está buscando, mas quero participar de entrevista, ver como funciona, me preparar, ver como funciona, como é o processo de seleção, para daqui a pouco, futuramente, quando você for aparecer a vaga que você procura, você vai estar mais preparado ali nesse processo, né, de avaliação que acaba sendo um pouco, deixa a pessoa nervosa, aliás, ter o primeiro processo seletivo já sendo a posição dos sonhos, né? Então, é bom que você tenha esse treinamento também.
Legal. Perfeito. E, Rodrigo, pensando nisso também, assim, de quem tá querendo ingressar na área, né? Tu deu várias dicas, assim. Mas eu queria que tu contasse um pouco uma dica em específico que é como é que tu faz pra não desmotivar? Tu falou que só conseguiu ingressar na 5ª tentativa, né? Como é que tu faz pra depois de 4 tentativas tu ainda querer fazer a 5ª, sabe? Tu não perdeu a vontade de entrar nessa área e pensou, isso não é pra mim, desisto, vou voltar pra prefeitura? Sim, tem essa questão desse mito, a UTI não é pra todo mundo, né? Principalmente, né, eu migrei pra área um pouco mais velho no início, né? Eu comentei, meus amigos que os livros de Java gigante, eu olhava aquilo e pensava, cara, nunca vou aprender isso, né? E eu tentei me manter positivo, né? Pensar, não, vai dar certo, né? Eu converso com pessoas, todo mundo começou júnior, ninguém entrou sênior na área, né? Então, quando eu ia mal, às vezes eu ficava um pouco lá, deixava um pouco de lado tudo, pensei, não, mas foca de novo, vai conseguir. Dessa maneira, botar um ponto, um objetivo e correr atrás dele. Não tem, infelizmente, essa área sem estudar, sem se dedicar, é muito difícil conseguir uma oportunidade. A dedicação é a palavra. Como até você comentou antes, né? Fazer uma entrevista, ou foi você que comentou, você não foi tão bom mais SQL nesse momento, estuda um pouco mais, volta daqui 6 meses. Por isso o treinamento de entrevista também. Né? É importante você participar ali. Vai saber quais são seus pontos fracos para poder desenvolver e voltar mais forte numa próxima entrevista. Mais preparado. Essa frase, né, dos pontos fracos, eu até anotei aqui na minha agenda, porque sempre se questionam dos pontos fortes e pontos fracos, e às vezes os alunos não sabem dizer quais são os pontos fracos deles, né? E aí, como que eles podem responder isso de uma maneira que não seja também um tiro no pé? Por exemplo, eu vou chegar lá e vou falar, Bruna, um dos meus pontos fracos é que eu tenho ansiedade. Como que isso não vai ser algo negativo? Eu nunca consigo chegar na hora no trabalho. Acho que eles não falariam isso, mas tipo, não consigo trabalhar sob pressão, eu choro. Né? Que são coisas que acontecem no cotidiano, assim, dos nossos estudantes. O que eles têm que responder nesse momento que vai ser algo, assim, que vai conseguir contornar? Tipo, eu falo um ponto fraco. Um ponto fraco que não é tão fraco. Que não é tão fraco. Um ponto fraco, mas é algo que eu já estou resolvendo pra, né, apoiar esse meu ponto fraco. O que é esperado, assim, nesse momento? Não vai dar um tiro no pé, né? Dizer, eu vou chegar atrasado, eu não consigo lidar com outras pressão, pessoas, né? Mas, e inclusive, hoje em dia, não tem mais essas perguntas na entrevista, né? A gente faz outras... Tô desatualizada, me perdoem, já tô 5 anos no Senac. O recrutador, ele usa outras técnicas para chegar no teu ponto fraco sem que você saiba que... Chiquérrimo. Como, por exemplo, pedir que você traga situações do cotidiano. Então, no momento que você está trazendo ali a situação que você passou, a experiência que você teve, a gente vai saber, né, como é que você se comportou naquela situação e vai avaliar dessa forma. A Bruna trazendo dicas de ouro. Dicas de ouro. Olha aí, ó, gente. Eu tinha uma outra pergunta também que uma vez eu respondi, né, numa outra entrevista que eu fiz antes do Senac, que me questionaram onde eu me via em 5 anos e em 10 anos. E aí eu fui super sincera, assim, né? Abri meu coração. Eu quero estar morando no exterior, estudando inglês, enfim, né? Vivendo outras experiências. E aí eu vi a cara do recrutador murchando, assim. O que é esperado quando questiona onde a pessoa se vê em 10 anos? Como que o aluno vai ser sincero, né? O candidato vai ser sincero se... Na verdade, talvez o que a empresa espera é a gente quer que tu seja tech lead aqui dentro. O que é esperado nesse momento? A verdade ou uma correlação com a empresa? As duas coisas. A gente quer uma pessoa que tenha essa vontade, de fato, né? De se desenvolver na empresa, né? Não quer dizer que, né, a pessoa, né, que vai acontecer ou que a pessoa tenha que ter essa vontade, mas o que se espera, o que seria uma resposta ideal, é que você se veja daqui 5 anos se desenvolvendo junto com a empresa. Entendi. E aí, Rodrigo, me conta onde é que tu te vê em 5 anos? Na crise do Labs. Me vejo principalmente me desenvolvendo, né? Algo que é diferente da área de TI, que quando tu é contratado, os gestores, eles te impulsionam, te direcionam para que tu cresça. A empresa não quer que o Rodrigo seja júnior para sempre, né? Então tem conversas, alinhamentos, eles vão me incentivando para que tu cresça, né? E normalmente nessa área, a empresa produz oportunidades para isso, né? Eu acho que dentro da área, como tem muito essa necessidade da senioridade, né? De pessoas que
que tenham esse avanço no conhecimento da área, há esse incentivo para que a pessoa, né, vire sênior, enfim, pleno. Então, a demanda de pessoas com mais plenitude assim, na área também é algo que impulsiona a empresa a dizer, Rodrigo, vamos lá, vou te desenvolver, né? Que a empresa quer também que tu vire gestor, enfim, que acompanhe outras pessoas que estão vindo depois, né? Isso aí, gente. Eu acho que a gente teve um baita papo aqui, né? A gente falou de várias coisas, deixou várias dicas super interessantes aí para os nossos alunos. Mas a gente vai deixar mais uma dica ainda, né? A gente tem aí o nosso último momento aqui do episódio, que é o momento material complementar, onde vocês podem deixar, né? Caso tenham aí algum material, alguma dica de estudo, vídeo, aí um site onde os alunos podem olhar as vagas, enfim, o que vocês acharem legal de ser indicado nesse momento, para que a galera possa continuar os estudos em casa após esse baita episódio que eles assistiram. Quem começa? Bem, eu vou deixar de dica um curso que eu aproveitei bastante, foi muito bom para pegar essa parte de lógica, de programação, porque o SQL é um pouco diferente de outras linguagens, né? Então, é do curso em vídeo do Guanabara, o Mundo Python, são 3 módulos com mais de 100 exercícios resolvidos para aprender lógica, mesmo para quem quer botar um pezinho na área, mesmo se não vai aprender Python, lógica se aplica a qualquer outra área, né? Deixar isso como uma dica daí. O Guanabara já formou muita gente, Já. né? Tem muito material no YouTube, é muito massa os vídeos dele. E é muito compartilhado com os nossos profs também, com os estudantes, porque é um material complementar, para que eles vejam em casa, né? Sim. Complemente os estudos. Para É quem veio de maravilhoso. fora da área, que nem eu, ele tem uma didática muito fácil, né? Muito boa, né? Fácil para aprender. Show de Obrigado, bola. Guanabara, tá nos assistindo com certeza. Vai, Bruna. O que eu posso dizer? Além de LinkedIn, né, que é uma das principais hoje em dia, temos também InfoJobs, que também é bem famoso, Indeed, né, alguns grupos de WhatsApp, né, então tentar se inserir o máximo possível, e as empresas também que têm o próprio site com as vagas publicadas, você pode se candidatar, né, e rede e conexão com pessoas, com colegas de curso, o máximo possível tentar estar inserido na área que você procura, está tentando se qualificar. Eu tenho um material também, né? Quero deixar aqui como dica que os nossos estudantes pesquisem a Bússola das Profissões do Senac, que é um material bem interessante para descobrir áreas, né? Para descobrir quais soft skills que eu me destaco e para qual área eu poderia migrar. Então, para quem não tá em dúvida também para qual área vai, se vai para os dados, se vai para front-end, se vai para UX design, pode entrar lá na Bússola das Profissões para conhecer um pouquinho mais também das áreas que existem, né? E ele é um pouco vocacional, então o aluno vai preencher algumas respostas e ele vai ter uma resposta ali, enfim, sobre a carreira. E eu vou deixar de dica aí que vocês acessem o Instagram do Senac São Leopoldo. Lá vocês vão encontrar um linkzinho para entrar em contato com a nossa equipe. E também vocês vão ter a oportunidade de ver o que a gente tem de cursos abertos. A gente tem lá o curso de desenvolvimento de sistemas bilíngue, mas a gente também tem o nosso ensino médico, ensino técnico integrado. Tem outros cursos livres de tecnologia, de programação, tem curso de idiomas. Então quem tiver interesse em se desenvolver na área ou em outras áreas, a gente com certeza vai ter um curso ideal para ti lá no Senac São Leopoldo. Então dá uma olhadinha no nosso portfólio. E também vou deixar de dica que vocês se conectem no LinkedIn, procurem lá pelo Rodrigo e pela Bruna, vai ter o nome deles aqui completo na descrição do episódio. A gente pode também colocar o link do LinkedIn deles, então para quem quiser se conectar e já seguindo a dica aí da Bruna, né, e do Rodrigo de criar conexão, então é a oportunidade aí de ter 2 grandes profissionais como amigos lá no LinkedIn, não como conexão no LinkedIn. E aí, gente, agradecer de verdade, assim, pela participação de vocês. Acho que foi um episódio muito rico. Trouxeram 2 visões, assim, que entregaram aquilo que a gente queria, que era ouvir uma pessoa que estava ingressando na área e uma pessoa que migrou, que teve essa coragem, e uma pessoa que está do outro lado, né? Ajudando a galera a encontrar essa primeira oportunidade. Então, muito obrigado por terem topado o convite, por estarem aqui com a gente. Obrigada. Imagina, eu que agradeço mais uma vez aí o convite. Foi um prazer trazer um pouquinho do conhecimento e das dicas aí para vocês. Eu agradeço também, foi legal poder contar um pouco do que eu passei até agora para chegar no pouco que estou como júnior, né? Tem muito pela frente ainda.
É isso aí. E você que curtiu nosso episódio, eu peço que siga nosso Instagram lá no Senac São Leopoldo. Se inscreva aqui no canal da Penso Mais para poder receber a notificação dos próximos episódios. A gente tem episódios anteriores a esse, então também dá uma olhadinha no resto da playlist. Assista aí o nosso podcast e fiquem ligados para os próximos.